Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Hoje estamos no ano de 2013, no mês de agosto, dia 14. Bem, meus amigos, iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com as energias cósmicas superiores, sintonizar com a luz maior do universo, sentir que aqui no ambiente caem flores, pétalas de flores, caem sobre nós, enviadas pelos nossos queridos colegas, companheiros e trabalhadores da dimensão extrafísica que nos intuem, nos acompanham nesses estudos. Muita paz a todos e bem-vindos. Muito bem. Hoje nós temos, então, aqui um convidado que já foi, inclusive, presidente do ICEF há muitos anos atrás. Bom tempo atrás, né? Ele é advogado, né, na vida profissional e estudioso da doutrina espírita. E hoje ele vai ter conosco um bate-papo cujo título é muito interessante. No dizer dele... Como é que é o título? Você está com o microfone aí. Isso, já estou. Eu, Sai Baba e o Espiritismo. Eu, Sai Baba e o Espiritismo, né? Bem, então vamos iniciar com alguns questionamentos aqui para o Beto, né? Nossa intimidade de muitos anos de amizade permite chamá-lo assim. Então, vamos fazer umas indagações iniciais ao Beto, depois... Na sequência, ou durante mesmo a explanação, vocês podem solicitar o microfone. Há um microfone ambulante que está com o nosso amigo ali, tá? E vocês podem levantar o questionamento que lhes interessar. E pela internet sempre chegam questões, tá? Algumas de perto, aqui das cidades de perto, e algumas de outros países, outros continentes também chegam frequentemente. Semana passada teve pergunta de Houston, Texas e assim por diante. Muito bem, meu amigo Beto. Vamos então ver qual é a primeira questão que nós temos ali? Tudo bem, né, Beto? Tudo bem. A primeira pergunta diz assim, ó. Luiz Alberto, qual a proposta de um título como este? Eu, Sai Baba e o Espiritismo. Na verdade, estou tentando ser fiel àquilo que Sai Baba, no curso da conversa, nós iremos descobrir. A proposta feita por ele. Uma oportunidade, há muitos anos atrás, quando Hermógenes esteve em Florianópolis, acho que foi uma única vez, ele veio falar sobre Sai Baba. E ele iniciou a palestra dele exatamente com a chamada que Sai Baba faz, de que em qualquer lugar do planeta, quando alguém fosse falar sobre Sai Baba, falasse sobre si mesmo e estaria falando a respeito dele. Claro que isso é uma proposta que tem um objetivo. Todos os ensinamentos que Sai Baba trouxe ao nosso planeta e continua trazendo, eles têm a ver com a vivência da pessoa, não com os escritos ou com as falas que ele, Sai Baba, em profusão faz e fez, mas com tudo aquilo que você captou dessas informações e viveu a partir dela. E para ser mais fiel ainda ao texto, esse convite de falar sobre Sai Baba tem mais de um ano feito pelo Ricardo. E eu tive que me recolher à minha reflexão interior para poder hoje estar aqui. Ele está pensando um ano sobre isso. A forma elegante de dizer, tive que me recolher. Mas no fundo, falar sobre si mesmo é algo complexo, porque todas as palavras nos vinculam, nos responsabilizam, né? Vamos Qual começar. a sua relação com você e o Espiritismo? Pois então, Deu para ouvir lá atrás, né? essa é uma história que tem aproximadamente a idade da minha filha mais velha, quase 15 anos de idade. Antiga. A Sai Baba, ele surge para mim num momento muito importante na vida do movimento espírita, quando envolvido com todas as viagens e conhecimentos que o Espiritismo estava trazendo à minha própria vivência, isso que eu já estava há um bom tempo no Espiritismo.
Numa dessas, digamos assim, brincadeiras de passar pelos canais de televisão, surge um programa, na madrugada ainda, né? Que falava sobre uma pessoa que tinha tido uma experiência muito singular com um indiano e comentava sobre os fenômenos que esse indiano estava apresentando já há muito tempo e ela tinha tido contato. E adentrando um pouco mais numa matéria, se creio eu deve ter sido a única matéria sobre Sai Baba em televisão, a não ser quando ele desencarna, essa matéria mostra essa fenomenologia rica e especialmente a vida dessa pessoa me desperta a atenção. Ali começa a busca por conhecer Sai Baba. E Sai Baba é o nome que ele, espírito, mesmo que seu nome seja outro de nascença, ele adota a partir de uma idade, aproximadamente aos 14 anos de idade. Ele, nessa idade, nesses 14 anos de idade, ele fala para a família dele, dizendo assim: eu vim ao planeta cumprir a minha missão. Eu sou o Sai Baba de Shirdi e vim agora como Satya Sai Baba. E a partir dali ele inicia o trabalho dele. É só um instantinho. Essa denominação anterior que se refere seria de uma encarnação passada dele? Isso, aí que nós vamos chegar a uma ideia cronológica. Sai Baba de Shirdi tinha sido uma encarnação de uns 80 anos, aproximadamente de 9 anos antes do nascimento deste Sai Baba, havia ocorrido o desencarne de Sai Baba de Shirdi. Ele era um homem santo do sul da Índia também, e o trabalho dele era unir as duas grandes religiões que existem na Índia, que é o islamismo, uma parte da Índia tem o Islã como fonte religiosa, e o hinduísmo, que é a raiz mais antiga na própria Índia. Sai Baba de Shirdi trabalha nesses níveis, tanto que ele vai falar do hinduísmo dentro das, vamos botar assim, igrejas, dentro das casas de culto muçulmanas, e vai falar sobre o islamismo dentro das discussões e prelados do hinduísmo. Essa é a primeira encarnação de Sai Baba de Shirdi. Ele, antes de desencarnar, Sai Baba de Shirdi diz quando virá, em que local aproximadamente, e qual será o nome do próximo Sai Baba. Sai Baba de Shirdi fala sobre Sai Baba, sobre Satya Sai Baba. Esclarece a fenomenologia que ocorreria. Tanto que quando este Sai Baba se apresenta, aqueles que eram seguidores de Sai Baba de Shirdi vão questioná-lo, vão perguntá-lo, e ele vai apontando todas as identificações que aqueles devotos tinham a respeito de Sai Baba de Shirdi. E só para avançar um pouco mais, Sai Baba é a encarnação da verdade. Ou seja, o que é o trabalho que ele vem fazer? O que Sai Baba veio fazer? O anterior, a fazer a união de um polo forte da religião humana, que é o islamismo, com o hinduísmo, suas raízes. Sai Baba, Satya Sai Baba, veio para desenvolver a educação. E ele é muito claro na sua exposição. Eu não vim criar religião nenhuma, todas as religiões que existem já se bastam. Não quero de forma alguma discipulato, não quero pessoas me seguindo como discípulos, não preciso, não há necessidade. Só quero vir falar daquilo que todas as religiões têm em comum, que é falar sobre Deus. E o que é? Aí se inicia essa chamada. E Sai Baba tem um fenômeno que se chama Lila. Na linguagem hindu, é uma brincadeira. E aí começa a brincadeira comigo. Quando eu tomo contato com o Sai Baba, ele me pega dentro da doutrina espírita, cuja raiz cristã é muito forte. E isso me deve ter dado algum conflito de vidas passadas, porque a ideia do cristianismo muito forte se vê diante de um espírito diferente. E olha que se vocês olharem para Sai Baba, vocês vão ficar assim: poxa, mas que pessoa engraçada, né? Um negão com cabelão grandão.
Ele falava assim, eu tenho 1,50 m de altura. Eu falo assim brincando, por quê? Porque você tinha aquela figura mítica de um Jesus, né? Todo diferente, nada árabe, mesmo ele sendo daquela região. Isso provoca dentro de mim um questionamento. E aí vem a primeira lila, a primeira brincadeira que Sai Baba, de certa forma, faz comigo. O que é lila? É a brincadeira. Você já vai ver qual é a brincadeira. As lilas são formas de chamamento que você tem, e Baba diz que é o cartão dele de apresentação. É como se ele entregasse um doce para você, você fosse pegar o doce, ele disse assim, não, mas eu não queria que você viesse pegar o doce, eu queria que você viesse para próximo de mim. E a primeira lila que ele faz é que nesse conflito de religiões que eu já estava convivendo, entre o hinduísmo, uma forma de pensar, Sai Baba, uma presença muito forte, e o cristianismo, eu disse, poxa, está complicado. E aí surge a minha filha, a pequenininha com 1 ano de idade, 1 ano e meio, indo à casa dos meus pais. Eles são católicos, fervorosos, e a minha mãe, vó, vai tentar educar a filha. Então leva ela na frente de 2 quadros e diz, ó, isso aqui é Jesus, a minha filha, leva Jesus, leva para lá, esse é Jesus, esse é Maria, e assim vai ensinando. Ela pequenininha olha aquilo muito engraçado. Eu respeito para não criar nenhum tipo de tensão, mesmo porque a criança está na fase de formação. Pois eu carregava sempre comigo um livro que estava falando sobre Sai Baba e tinha uma foto bem evidente do Sai Baba na frente. Quando eu estou tirando a minha mala, eu pego o livro. Que idade ela tinha? Um ano e meio. 1 ano e meio, né? Já andando, brincando, mas já pronunciando bastantes palavras. Eu pego o livro e vou colocar ele na minha estante e passa bem na frente dela essa foto. E ela chega assim, que luz, Jesus, Jesus, que luz. Eu pego, volto, mostro para ela como e mostro bem na frente do rosto dela. Ela fala, aponta, que luz, Jesus. O mesmo Jesus que ela tinha visto naquele quadro. Um quadro bem diferente, inclusive. Bem, com aquele coração de Jesus, assim, vermelho, aquilo tudo, totalmente diferente. Chamei minha esposa e falei, olha o que ela está falando. E ela aponta, que luz, Jesus. Foi a primeira lila. A primeira brincadeira que Sai Baba, mesmo a milhares de quilômetros de distância, manda avisar, olha, não há distinção, tá? Não vive esse conflito. Passado algum tempo, vem a segunda lila. Eu, numa palestra, já empolgado com a ideia do Sai Baba e falando de toda a sua fenomenologia, que é riquíssima, falando aquilo numa palestra no centro espírita, bem retirado, surge no meio das pessoas uma pessoa e diz assim, você fala bastante sobre Sai Baba. Ele era argentino. Você fala, assim, eu entendi metade que ele falou, mas eu sabia que ele estava querendo dizer que ia falar muito sobre Sai Baba. Ele disse, Sai Baba mandou um presente para você. E tinha entregue para as pessoas que coordenavam o dia da palestra, como eles não tinham me encontrado, ele entrega um saco de vibhuti. Eu vou explicar o que é vibhuti. Um dos fenômenos de Sai Baba, muito interessante, que me atraiu num primeiro momento, como pesquisador, como a gente é curioso, né? Era ele colocar a mão dentro de um jarro desse tamanho, vazio, e sacudir a mão continuamente dentro desse jarro e se formar. Ele arregaçava toda a manga, né? Isso na presença de milhares de pessoas que iam assistir às falas dele. Sacudia aquele jarro e iam se formando pilhas e pilhas de um pó. E ele disse, vibhuti é cinza, em sânscrito. Só que é uma cinza curativa, uma cinza que você pode usar para qualquer fim. E entre as outras várias efeitos ocorridos, esse vibhuti, ele, se você o possui, e você tem a relação de intimidade, chama-se graça divina, né? Ele se reproduz. Quer dizer o seguinte, ele nunca acaba. Isso é um fenômeno também que foi relatado e filmado em muitas casas, alguns centros espíritas e algumas casas no Brasil, que guardam fotos de Sai Baba, que verte da própria foto esse pó, esse vibhuti. Eu achei incrível, que na televisão disse, pô, vibhuti, e surge um saco de vibhuti, que obviamente não era para mim, mas era o sentido de
o contato é íntimo, use. E realmente naquele centro espírita se usou, e depois isso foi difundido para vários fins. Eu ainda tenho um pouquinho dele. A terceira lila foi de novo a minha filha, porque eu ficava muito preocupado para não perder aquele vibute. Meu Deus, olha aqui, a Sai Baba mandou para mim. Eu cheguei em casa, ela tinha pego o meu vidrinho de vibute e jogou em cima fez uma festa de vibute em cima da cama. Eu disse, meu Deus, Vibutou em um montão de lugar. Acabou meu vibute. E fiquei realmente muito preocupado com aquilo, mas eu disse, vou guardar, vou fechar, não tinha mais nada. Passado algum tempo, surgiu um pouquinho de vibute dentro. Então eu disse, opa, estou bem. Dali para diante surgem as outras oportunidades. Divaldo, o Clóvis Nunes, o projeto Sai Baba. Bem, essa história toda me aproxima ao Espiritismo. E aí vem o trabalho mais comprido de todos, e ainda está sendo desenvolvido, que é o que esse saber do Sai Baba traz para nós espíritas, para a doutrina. E aí, me tornando um pesquisador, num curso que teve na UFSC agora, me tornei um pesquisador espírita, um certificado pela UFSC em transfenomenologia, nós podemos avançar um pouco mais. Mas se eu ficar falando de Sai Baba, eu não vou parar. Tem umas questões ali, mas quer completar o pensamento? Eu só vou terminar o seguinte. Sai Baba, na verdade, ele sempre fala dessa forma. Ele já desencarnou faz 2 anos. Mais adiante eu vou dizer quando ele vai reencarnar de novo, porque ele já falou isso antes, né? Ele já determinou o próprio reencarne e a fase final. Porque Sai Baba é um processo de 350 anos de um espírito que reencarnou sob um nome, Sai Baba de Shirdi, Sai Baba de Satya Sai Baba e Prema Sai, que seria o último Sai Baba. Bom, ele também já deixou uma fotinho, um desenho e tudo mais. Mas Sai Baba, ele é universal, então todas as religiões lá tiveram com ele. E um dos fenômenos que atraiu muito o cristianismo, que foram várias pessoas no mundo inteiro visitá-lo, era uma freira que se aproxima dele no meio daquelas multidões e tentam. Isso é um outro fenômeno muito, muito conhecido. Imagina assim, a gente sabe de Jesus todos aqueles milagres, né, pela literatura testemunhal de poucos e mais porque ouviram falar. Tudo que eu estou falando de Sai Baba hoje é acessável pela internet, tudo isso é filmado, a fenomenologia é gigantesca, os relatos são mais ainda. E um desses fenômenos envolvendo o cristianismo, que é interessante, é essa freira que se aproxima dele e pede que ele atenda, porque era muito comum as pessoas se reunirem num vasto ambiente e ele transitava pelo meio delas, ora pegando cartas, ora tocando na pessoa, e isso configuravam vários milagres ali. Se a gente quiser usar esse termo, né? Na verdade, a gente pode aprofundar isso em termos de ciência. Exato, não é uma terminologia espírita, mas é como é conhecido, né? É como é conhecido. Porque a linguagem coloquial vai chamar isso de milagre, quando na verdade existe todo um processo por detrás que é muito interessante. E um desses, essa freira está junto com ela uma foto que ela trouxe de Roma, do Santo Sudário, enroladinho em um daqueles tubos para proteger a fotografia. E ela muito ávida, diante daquele espírito. Isso tudo é na Índia, porque ele nunca sai da Índia, ele fica sempre ficava na região sul da Índia, ou Bangalore, ou Brindavan, sul da Índia. Ela chega, toca nele e pede, na língua dela, não sei se italiano o que era, alguma coisa, e ele olha para ela, sorri e vai. Quando ela volta para Roma, ela vai abrir a foto que ela tinha trazido de Roma do Santo Sudário, e já não tinha mais a foto do Santo Sudário, mas sim o rosto o rosto de Jesus com 56, 57 anos de idade. Isso já é algo chocante, né? Porque a gente tem a ideia do desencarne dele aos 33. Mas essa é uma das outras grandes fenomenologias a ser estudadas. Veja, tudo isso que eu falo de Sai Baba são os doces que ele lança para que você não busque o fenômeno, mas o que está por detrás desse fenômeno, esse conhecimento. E aí existe uma vastidão de informações. Essa questão até de Jesus com 56 anos
há uma história bem interessante sobre isso. Você quer falar sobre isso agora ou prefere deixar para outra oportunidade? Eu acho que podemos deixar para outra oportunidade. Tá bom. Existem até livros desenvolvidos sobre isso. Mas o mais importante é que Sai Baba ele traz uma informação em relação a todas as religiões que você pode... Isso é uma das coisas que ele pede. Se você está numa religião, não saia dela. Fique nela. Desenvolva-se nela. E aí ele estimula a desenvolver aquilo que é importante na sua religião. E aí está aquela ideia, a figura, que é o símbolo, na verdade, que você vai encontrar no ashram, que é o local onde Sai Baba ficava. É um local de livre acesso a qualquer pessoa no mundo. E lá você tinha um convívio. A base dele de desenvolvimento é educação e saúde, sempre foi. Então ele conseguiu construir nesse ashram um grande hospital, onde se pratica milhares de cirurgias cardíacas gratuitas. Se você um dia tiver problema de coração e quiser fazer uma cirurgia gratuita, vai para lá. São cirurgiões do mundo inteiro que guardam um mês do seu trabalho anual para ir lá fazer as cirurgias gratuitamente. Americanos, ingleses, o que você quiser. É o top de linha. E educação. Nesse ashram existe um símbolo, e esse símbolo é bonito. Ao centro dele existe uma chama. E ao redor dele, todas as religiões. São 5 troncos ali, na verdade 4 troncos seriam, mas 5 troncos. E ele sempre diz assim, todas as religiões são portas que levam a um só ambiente, onde a luz está sempre acesa. Todas as portas abrem-se a Deus. Eu vim falar sobre Deus. E, bom, se eu não ficar falando muito, quando alguém se apresentava a ele perguntava, quem é você? E a pessoa não sabia. Quem sou eu? Aí a pessoa respondeu, você é Deus. Ele disse, você está certa, mas você também é Deus. A única diferença é que eu estou um pouco mais consciente disso. É interessante aprofundar isso. Falei demais. Tá bom. Não, Vamos adiante. É que tu vais falando, né, e vais entrando até nos outros questionamentos que estão aqui, mas, enfim, Sai Baba, você falou que ele não propõe uma nova religião, né? Sim. E a temática, os ensinos, assim, propalados por ele? Isso. Sai Baba, como já salientei um pouco antes, ele vem desenvolver o conhecimento, o cerne de todas as religiões. Ele vem estimular que nós, seres encarnados, todos os discursos dele se iniciavam com essa linda afirmativa, encarnações do amor divino. Ele se dirigia a todos os seres como encarnações do amor divino. Ele vem estimular em cada um de nós o estudo, a reflexão, a busca, não pelo que está fora, pelo conhecimento que nós estamos treinados e desenvolvidos a ter, que é digamos assim, daquilo que nos estimula para fora, ao mundo material, às questões das necessidades materiais. Ele nos propicia a estudar aquilo que nós devemos fazer como sendo o mais importante. Estudar o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Só no que somos já entramos numa temática maravilhosa, e aí vai me aproximando ao Espiritismo de uma forma muito bonita. Divaldo também foi atraído por Sai Baba por uma Leela muito mais séria, muito mais forte, pois ele tinha sido provocado em várias palestras no mundo inteiro por Sai Baba, digamos assim, porque ele sempre ouvia falar de Sai Baba e não sabia por quê. Quem é esse indiano que está me perseguindo? Que as pessoas o perguntavam. E ele, ávido por querer saber, um dia recebeu também o Vibhuti e guardou o Vibhuti. E ele também ouviu falar que o Vibhuti podia crescer, então ele lá fez uma marquinha de caneta no lado do Vibhuti para ver se crescia. E o Sai Baba o perseguia, diz ele. Eu estou replicando uma fala dele, então ele vai falar muito melhor por ele mesmo. Mas uma das formas dele encontrar Sai Baba foi de trás para frente.
ele tem uma parada cardíaca, eu acho que ele é um cardiopata, não sei se ele tem angina, uma coisa assim, ele teve uma parada cardíaca. Exatamente. E nessa parada cardíaca, ele viu uma pessoa, descreveu o Sai Baba sem saber que era o Sai Baba, adentrando ele, na visão que ele tem muito mais aguçada que a nossa, um espírito adentrando um ambiente onde ele estava e vindo a salvá-lo, digamos assim. Foi na hora que ele levou o choque, que apareceu alguém que deu um choque elétrico nele. Não era um cardiovessor, não, era um choque mesmo de uma tentativa bem brasileira de tocar um fio desencapado no campo para ver se parava. Diz ele que ele retorna. E ele guardou muito fortemente essa pessoa que apareceu. Quando ele vai à Índia, levado por amigos, um deles Hermógenes e Cansação, que também já desencarnou, ele vai à Índia e lá para você entrar naquelas filas gigantescas de acesso a conhecimento de Sai Baba, você tem que passar pelo sistema mais democrático do mundo. Você tem que estar lá pelas 4 ou 5 horas da manhã, ficar sentadinho no lugar. Daí alguém vai sentar no seu lado, vai sentar no seu lado, vai sentar no seu lado, e assim vão fazendo filas de zigue-zague. Aí essa fila de zigue-zague passa um saquinho com um monte de número lá dentro. Você põe a mão lá dentro e puxa um número. Conforme o número, você vai passar uma sala inteira, um ambiente posterior a um muro, e você vai lá no númerozinho no chão e senta. Ali é a sua posição. E o Divaldo devia estar bem assessorado, porque ele tirou um número bem lá na fila da frente. E ele fica realmente tocado quando ele vê o Sai Baba e identifica como aquele que tinha ido lá auxiliá-lo no pretenso desencarne. Temática que Sai Baba toca: educação. Educação em valores humanos. A formação dos centros SAIs no mundo inteiro, das fundações SAIs no mundo inteiro, é voltada para... SAIs vem de Sai Baba? Sai Baba, Fundação SAI. E só para traduzir, Sai Baba quer dizer mamãe e papai. Sai, mamãe, Baba, papai. No sentido da mãe e o pai num só. A temática dele desenvolvida no mundo inteiro são educação e valores humanos na área da educação. É uma estrutura de estímulo a valores que pode ser adaptada a qualquer pedagogia. Ela não vai ensinar ninguém a ler, nada. Ela se adapta a qualquer pedagogia. E Sai Baba sempre insistiu que acima da informação está a formação do caráter. Então todos os estímulos de educação são voltados para fortalecimento do caráter dos espíritos que estão aqui reencarnando, das crianças. E aí você tem várias idades. A outra temática é a saúde, no qual a necessidade da saúde precisava ser provida, principalmente na Índia, onde ele encontra mais. E o estímulo principal que Sai Baba propõe é esse retorno ao processo religioso de você estudar, aprender sobre Deus. Ou seja, use a religião como uma fonte de conhecimento. Agora, estudar sobre Deus, aprender sobre o Deus, você pode trocar a palavra Deus pelo Espírito, por exemplo. O Espiritismo vai ser perfeito. Porque eu posso falar muito sobre o meu corpo. Toda a ciência se desenvolve sobre tecnologias do nosso corpo. Mas os sábios, as escrituras antigas, as escrituras sagradas de todas as religiões, falavam sobre Deus, sobre o Espírito. E esta sensibilidade e este conhecimento é necessário para nós. Para a ciência, eu vou avançar mais um pouco naquelas questões. Beto, é no sentido do Deus em nós, né? Sim. Eu vou falar um pouco de ciência, se eu ficar muito complicado, o meu coordenador aqui vai intervir. Mas vamos imaginar o seguinte, gente. A proposta de Sai Baba em mim me levou à reflexão dentro do Espiritismo. Você esteve lá com ele? Não. Eu pedi várias vezes, porque uma outra coisa que Sai Baba sempre falava: você vai vir à Índia quando eu lhe convidar, não quando você quiser. Isso ele diz a qualquer espírito, e sempre disse a todos os espíritos. Tanto que os que foram lá, foram porque o telefone tocou de lá para cá e foi atendido. Mas eu tive um quarto lila, vamos dizer assim, que para mim foi excepcional. Foi
um sonho no qual eu tive a oportunidade de estar sentado numa daquelas filias e Sai Baba passa próximo a mim e olha para mim. E eu tenho, porque o olhar dele para mim sempre foi muito severo, porque ele é muito exigente na disciplina. Aquele olhar de balançar a cabeça como um indiano faz e sorrir. E fala alguma coisa que eu não entendo nada, porque literalmente ele deve ter falado na língua dele, que é o Telugu, ou em inglês, mas um pouco mal. E ele me fala alguma coisa sobre Shiva, não sei o quê, e dali eu saio daquela reunião e vou para uma cerimônia, e participo de uma cerimônia que para mim ainda está sendo traduzida. Nos anos da minha vida eu vou aprender. Deve ter estado lá em desdobramento, então. Provavelmente. Provavelmente devo ter tido a permissão de estar. Imagine assim, gente, vamos fazer um comparativo sem criar uma fenomenologia. Todos nós, dentro do Espiritismo, temos uma raiz judaico-cristã do cristianismo. Todos nós ouvimos falar das mensagens de Jesus através do Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses são relatos de milhares, né, de mais de 2000 anos, né, de um ser que esteve lá, teve a sua vivência e passou para aqueles que estavam próximos. Nós tivemos a oportunidade de estar próximo de um ser, como o Divaldo fala, de igual galardão. E nós temos a possibilidade de ler todas as falas, ver todos os filmes e estar presente em toda a fenomenologia, que não é pequena, é gigantesca. Sai Baba tem fenômenos que empacam, mas também nos fazem ver Jesus de uma forma como se estivesse próximo. Você imagina fazer uma viagem no interior da Índia, lá naqueles fins de mundo, para um casamento. Ou está lá aqueles carros antigão, está levando o Sai Baba e o carro, puf, acaba o combustível, ferve o motor, tudo. O Sai Baba vira para o motorista e diz assim, ó, você pode ir lá na frente, tem uma casa e você vai pegar água que vai ter uma torneira. O cara olhou assim, tá maluco, porque lá na frente era um fim de mundo, deserto, quase um deserto. Torneira é impossível, porque a água é uma coisa rara nessa região. Mas ele vai e encontra. Quando ele volta, o Sai Baba diz assim, pode botar no tanque. Aí o cara diz, não, Baba, isso é água. Põe no tanque. Ele põe no tanque. Agora pode ligar o motor. Liga o motor. Ele vai embora. A água tinha ficado gasolina. Isso é um relato, mas existem relatos mais fortes ainda, né? Da pessoa que Sai Baba disse assim, ó, vou almoçar na sua casa. Tudo simples. Na Índia, os costumes é comer no chão, uma folha de bananeira, é tudo simples. A senhora sentiu-se maravilhada. O Sai Baba vem comer, então vamos preparar uma comidinha. Reunia aqui o povo, porque era bem pobre. Ela vê o horário, está chegando perto do horário, ela olha pela porta, vem o Sai Baba e mais todo mundo, porque quando ele andava é uma multidão. Ela chega e se esconde atrás da porta. Vou ficar aqui, porque daí ele vai ver que não tem ninguém em casa e vai embora. Só tem comida para 3, 4. O Sai Baba entra e diz assim, olha para ela e diz assim, pode servir. Baba, não tem comida para todos. Sirva. Ela disse que ficou abismada porque ela não parava de botar comida nas folhas de bananeira para aquelas 500, 600 pessoas que lá estiveram. Esses são vários. Igual a multiplicação dos pães e peixes, etc. Qualquer fenomenologia que você queira ter, você vai ter à vontade. Materialização de objetos, inclusive. Existem filmes. Histórias de aliança, de relógio. Pode contar algumas? Posso contar uma que eu acho muito interessante, que foi filmada por um repórter da BBC, em que ele, Sai Baba, mais novo, sai andando pelo leito seco de um rio e chama o câmera e diz assim, vem aqui. Aí ele pega a areia do chão e faz um montinho. Põe o dedo dentro e tira uma estátua de gelo. Era um sol forte, tá? De meio-dia. Uma estátua de gelo de Krishna, dentro da cultura hindu. Relógio, perdidos. Ele entregou para um outro católico que lá esteve, um cristão, né? Um pedacinho da cruz. Esse aqui é o pedacinho da cruz, feito uma cruzinha para da coisa. Daí ele falou assim, demorou um pouco porque para encontrar um pedaço dela estava difícil, assim, brincando. Mas sabe por que eu falo isso? Porque na ciência
tudo isso teria que ser pesquisado. E Sai Baba nunca se negou a ser pesquisado, só que ele falava assim: vocês estão perdendo o tempo, vocês estão estudando o efeito e não a causa. E aí entra talvez aquilo que nós espíritas devemos fazer, o dever de casa, né? Estudarmos mais sobre o espírito. Eu já escapei do tema. Eu acho que a pergunta havia sido no sentido da temática. Então, se nós pudermos colocar duas grandes temáticas que para mim estimulou foi: o estudo aprofundado do que sou, e o segundo, a união, a forma de ver a religião muito mais ampla. E aí, realmente, quando mergulhei dentro do estudo do hinduísmo, não lendo as escrituras sagradas, mas lendo essa fragrância que Sai Baba faz do Bhagavad Gita, por exemplo, que seria comparativamente ao Evangelho para os cristãos, quando você estuda o Bhagavad Gita nas palavras que Sai Baba dispõe, ele sendo Krishna e sendo Arjuna, Hermógenes quem faz a tradução para o Brasil, é algo maravilhoso. É algo que você começa a ver, aí sim, a religião pela sua profundidade e pela sua ciência. E aí culmina de novo com um indiano que me uniu. Aí foi o cimento, né? A parte científica que sempre me estimulou dentro do espiritismo foi o conhecimento de Amigo Goswami, um físico. Já falei em outra oportunidade, seria aqui um físico que vai fazer um paradigma, vai lançar uma ideia que une a religião e a ciência. E aí sim nós estamos fazendo o trabalho que Sai Baba estimula: estudar o que somos, não o que estamos, que é uma brincadeira que depois eu vou falar um pouco mais adiante. Tem mais alguma pergunta? Eu já não sequei todas. Já respondeu todas. Pode puxar qualquer dúvida. Por várias vezes, Sai Baba afirmou que ele era Deus, assim como cada um de nós. Como podemos compreender essa afirmação? Há algo a ver com a afirmação de Jesus, o Pai e eu somos um? Isso foi uma outra coisa maravilhosa, que Sai Baba sempre insiste nos seus ensinamentos e na sua vivência. E isso me fez refletir e buscar hoje, um dos temas que eu mais tenho aprofundado, em termos de reflexão. Daqui a pouco começa talvez uma produção de alguma coisa a ser publicada, mas não tem essa preocupação. É a ideia do como que um espírito elevado desse chega para mim, eu lá, o espírito, nos primeiros degraus de uma escalada, e diz que eu sou Deus, assim como ele é Deus. E saca do meio da ideia cristã, da afirmativa monista de Jesus, a dizer: eu e o Pai somos um. Essa ideia, e aí talvez um mote mais profundo dentro do Espiritismo a ser estudado, parte de um pressuposto do conhecimento da religião hindu, que é a unidade. Deus é a causa de tudo. Isso está na primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus como causa de tudo. Se Deus é causa de tudo, como eu, espírito, qual causa? Que me causa? Eu sou causa do quê? De onde venho eu? Deus. Deus é a causa de mim. Quando o Sai Baba lança a ideia de que eu sou Deus, tu és Deus, ou quando Jesus fala eu e o Pai somos um, esse é o trabalho que cada um de nós espíritos vai fazer na sua escalada evolutiva. Sai Baba insiste: você não é o corpo. O que você é? Essa é uma chamada que nos gera muita reflexão. Porque se você parar para pensar, por um instante, quando você desencarnar, você vai deixar o corpo físico, mas vai continuar carregando um outro corpo, que para nós espíritas seria o perispírito. Associado a esse perispírito, você vai estar levando uma bagagem de informações, que ao meu modo de ver e minha forma de se expressar e conceituar, chama-se memória. Essa memória
É o conjunto de emoções, de informações, de relações que você teve durante o seu processo encarnatório. Só que você não é aquela encarnação, você já passou muitas encarnações. E essas muitas encarnações geraram muitos corpos. Todos esses corpos estão guardados nessa memória. E o espírito elevado diz assim: você não é o corpo. O que você é? Pois então, nós espíritos podemos perguntar: o que somos? Somos espírito? Então me diga o que é o espírito. E a proposta de Sai Baba é a reflexão, é eu buscar isso. E quando eu busco isso, eu estou construindo a chamada identidade. A identidade divina que eu sou. Eu estou Luiz Alberto, né? Eu estou Beto. Não sei como estarei quando desencarnado, porque desencarnado eu posso ter acesso a memórias, e troco lá meu corpo por uma época que fui indiano, por uma época que fui cigano, ou por uma época que fui qualquer coisa, mas sempre estarei animando um corpo. Sai Baba dá um exemplo muito bom para a gente entender essa coisa meio complicada. Ele fala assim: você tem o ventilador, você tem o computador, você tem a televisão. Tudo isso são manifestações da energia elétrica. A energia elétrica não é o computador, não é o ar-condicionado, não é o ventilador, não é o telefone. A energia elétrica, o que é? Ela é a causa que torna aquilo acontecer. Este corpo que está aqui só está acontecendo porque eu, espírito, estou animando. O que eu sou. Essa reflexão nos leva a essa afirmativa de Sai Baba. E quando ele fala assim, ele fala de uma forma bastante científica, mas não diz. Se você associar, por exemplo, bem rapidinho, vamos botar aí a teoria da física quântica afirmando, por exemplo, que eu escolho uma possibilidade e torno ela real. Eu pego no universo chamado não localidade, nós podemos chamar de consciência, segundo o Gottswami, vamos chamar de Deus. Eu, Deus, eu, Espírito, manifesto esse corpo. Eu, Espírito, manifesto esse corpo. Se eu, Espírito, não quiser, esse corpo não manifesta. O que eu sou. E quando eu busco a identidade com Deus, a unidade com Deus, eu estou fazendo aquilo que Sai Baba está provocando em cada um de nós. Pense no que você é. Pense no que é Deus. Veja Deus. Manifeste Deus. Dessa forma, ele, Sai Baba, chega assim: Ricardo, qual é o teu problema? Que ele diz assim: olha, muitos me procuram para ser rico, me procuram para doença, me procuram para qualquer coisa. Eu vou dar aquilo que ele está procurando. Se ele realmente deseja, ele terá. Se ele realmente anima, ele terá, porque ele causa a realidade dele. Ele, Sai Baba, se associa a esse espírito numa instância de maior unidade e cria. Aquilo que nós vamos chamar de milagre, aquilo que nós vamos chamar de fenômeno, hoje, dentro da física quântica, acontece já um monte. Por exemplo, há um experimento da física quântica que se chama, dentro do espiritismo, seria ubiquidade. Né? Uma coisa está aqui e está aqui ao mesmo tempo. Sai Baba fez muito disso. Numa plateia de 300 mil pessoas, ele está falando para ela, e a 10 mil quilômetros dali, ele está atendendo uma pessoa que pediu ajuda para ele naquela hora, está tendo um infarto ou qualquer coisa. E os relatos se fecham naquele instante. Ou quando ele aproxima a dor de um devoto dele, devotos são aquelas pessoas que creem, né, que têm aquela fé profunda naquele ser, naquele espírito, ele sofre uma paralisação, como se tivesse tido um derrame durante uma fala, todo mundo fica: oh, meu Baba vai desencarnar. Ele volta, ele diz: não, eu só estava corrigindo um derrame que um devoto meu estava tendo. Ele identifica o local e a pessoa depois ainda manda um telegrama agradecendo a intervenção dele.
Dentro da física quântica, esse fenômeno hoje está se tornando cada vez mais evidente. Como é que essas coisas podem se manifestar ao mesmo tempo? Como é que um átomo de berilo pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo? Para nós isso é meio paradoxal. Mas na medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que isso é natural. Sai Baba diz uma coisa importante. Tudo isso que eu falei até agora, desses fenômenos, eles chamam de siddhis. Poderes, como se fosse uma paranormalidade, aquilo que você pode fazer naturalmente. Tirar lá objetos, ir a distâncias longínquas, voltar. Só que isso aí, tudo, é apenas para atrair a visão. Mas o objetivo disso tudo é para que você pense no que você é. E, gente, esse trabalho eu estou fazendo já há um bom tempo, eu não consegui ainda definir o que sou. Mas os instantes em que a gente consegue viver essa unidade, essa unicidade, essa identidade de eu e Deus sendo um, se assemelha àquilo que é dito em muitos escritos antigos, que se chama bem-aventurança, estado de beatitude dentro da linguagem judaico-cristã. Você sente-se integrado, realizado. É uma sensação maravilhosa. Estou fugindo de novo do tema, né? Não, mas tá interessante, está bem interessante. Até essa expressão que eu e o Pai somos um, que é até confundida por algumas linhas de pensamento, que seria o mistério de Santíssima Trindade, coisa do gênero, né? Mas tem uma frase de Jesus que eu acho até ainda mais significativa, que vós sois deuses. Sim. Deus está em vós. Né? Sim. A própria apresentação na cultura hindu do Namastê, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, não é só uma frase, mas na hora que você passa a vivenciar isso, eu não consigo ainda ter essa grandeza de ver em cada um de vocês o que sou. O Deus que é em você é em mim. Essa unidade, essa unicidade, ela é algo maravilhoso. Dentro do Livro dos Espíritos eu ainda vou ter que trabalhar lá umas questões que o Kardec levanta e uma resposta que é dada pelos Espíritos, onde a gente vai ter que desenvolver um pouco mais. Mas o sentimento de unicidade é algo maravilhoso. E é só através dele. Eu vou dizer de novo uma frase científica. Chama-se hierarquia entrelaçada. Quer dizer o seguinte, existem duas vontades, tá? A sua vontade e a minha. Qual vontade que irá predominar? A sua vontade ou a minha? Só é possível resolver essa dificuldade aparente se nós sairmos do nosso nível de divisão e passarmos para o nosso nível de identidade. Entre eu e você há um universo de diferenças que eu ainda vivo, pois eu acredito que sou esse corpo, então tudo que me identifica a esse corpo me diferencia de você, que é outro corpo. Mas quando eu consigo ir além desse processo de separação e entro numa instância de identidade, só vai existir uma só vontade. E ela vai acontecer. E aí vai acontecer que a minha vontade aconteceu e a sua não aconteceu. Ou a sua aconteceu e a minha não aconteceu. Mas existia só uma vontade. Eu estou falando de uma forma meio romanceada, mas isso é uma solução que surgiu dentro do desenvolvimento do paradigma da física quântica para superar esse paradoxo. Porque a física quântica ela vai afirmar isso. Os objetos, tudo que você está vendo aí, ele só existe porque você decidiu, você optou por ele existir. Pô, mas aí que bagunça é essa? Se eu quero uma coisa, ele quer outra, como é que esse objeto pode existir? Aí nós vamos chegar na chamada hierarquia entrelaçada, onde o colapso, aquilo que acontece, ele vai ser sempre fruto de uma vontade superior àquilo que aparentemente parece ser duas vontades opostas. Só assim nós vamos entender aquela frase que a gente fala, faça-se a vontade do Pai, faça-se a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Não é na oração do Pai Nosso? O que é isso? Não existe vontades, existe uma vontade. Isso não é o determinismo, não, gente. Isso é a maravilha, porque eu sou Deus. Você é Deus.
E quando Deus manifesta a sua vontade, a realidade é construída. É paradoxal, mexe com a gente. Mas na medida em que a gente vai invadindo, entrando nessa instância de reconhecer Deus, a gente vai se sentir muito mais seguro e à vontade, porque nada existe que não seja a vontade divina. Sigamos. Outra questão? Existe. Bom, vocês fiquem também à vontade para levantar algum aspecto, gente, tá? Pra A ciência, dinamizar. por um paradigma holístico, pode enriquecer-se com os conhecimentos trazidos por Sai Baba? Sim. A ciência que nós podemos conceber como aquela que não está limitada à matéria, se enriquece muito. Eu falei do amigo Goswami, vamos aproveitar que ele está encarnado ainda, ele está vindo ao Brasil agora para São Paulo, num encontro que vai ter sobre saúde, se eu não me engano também em Gramado para outubro, mas seja lá. Vamos aproveitar enquanto ele está aqui ainda encarnado, porque ele lançou a base de uma ciência, de um paradigma de uma ciência, que os séculos à frente irão lembrar. Ele está fazendo essa ponte. E lá numa das linhas ele fala do Sai Baba, olha o Sai Baba, então quer dizer que com certeza, imagina se um espírito desse não ia ter conhecimento de tudo isso. Ele, na medida em que lançou essa ciência, nós podemos pegá-la, lançá-la dentro do conhecimento. O Sai Baba vem no hinduísmo, tá? Por que ele não veio no cristianismo? É só a gente parar para dar uma analisada, que a base do hinduísmo é uma base que está preenchida em todas as outras religiões. É a única que permite essa capilaridade. Se você pegar esses ensinamentos que o Sai Baba põe, trazer para a ciência, e, por exemplo, só essa, você não é o corpo, você é Deus, você é espírito, vamos usar essas palavras sem preocupação, você é o observador, você não é o objeto. Olha a ciência entrando aí. O paradigma do Goswami é exatamente isso. O objeto é apenas uma construção que eu, o observador, determino. O Einstein ficava pé da vida, porque dizia assim, como? Quer dizer que se eu virar de costas aqui, a Lua deixa de existir? São frases ditas por, imagina, discussões de cabeças muito elevadas, mas obviamente tem resposta para ser dada a isso facilmente. O que o Goswami põe, e depois o Sai Baba vai estar chamando a atenção, de nós nos desidentificarmos com o corpo e nos identificarmos com o que somos, faz com que aquilo que está sendo olhado para fora passe a ser visto para dentro. Ou seja, o universo que está ao nosso redor só existe porque eu, Espírito, lá onde estou, né? Onde sou, causo tudo isso. E o que é que nós podemos aproveitar do Sai Baba? O estímulo da educação, o esforço pela reflexão, por vivenciar. E aí que o Sai Baba, por isso que eu falei que demorei tanto para falar, porque cada palavra que eu disser, eu estou construindo para mim a própria realidade dela. Não existe como você se ausentar daquilo que você está vivenciando. E vivenciar é necessário. Então, tudo aquilo que a gente for falar de Sai Baba, eu estou falando de mim. E na medida que eu falo de mim, eu vivencio isso. Então, não se iludam. Isso é uma outra coisa maravilhosa sobre falar sobre ilusão, sobre Maya, né, na linguagem hindu. Não se iludam em achar que aquilo que você jogou no ar, através de uma palavra, através de um pensamento, está desprendido de ti. Não, ele caminha. Aí a gente vai entrar na ideia do karma, né, das vidas sucessivas, da reencarnação. Formas de pensamento. Formas de pensamento, tudo aquilo que a gente possa fazer. E o bom disso é que nada, mas nada, simplesmente nada, não tem um fim e um propósito divino. Mesmo que você erre, você está atendendo o propósito divino de evolução. Evolução, para mim, conceito pessoal, se adequa ao Espiritismo, é movimento. Você está se movendo. E mover é manifestar o mundo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou lançando para mim mesmo, como vivência. E nesse sentido, o Sai Baba traz o realismo.
o realismo. Por isso que às vezes, diante da figura dele, eu fico assim, poxa, mas que cara séria, que cara braba, porque é fácil a gente tentar fechar os olhos à realidade, mas não existem olhos para fechar a realidade que você é, e isso Sai Baba estimula. E aí, o que nós podemos falar mais? O Espiritismo pode oferir nesses conhecimentos de Sai Baba algo de novo? Bastante. Uma das coisas mais interessantes que eu acho que o Espiritismo vai fazer e nós vamos nos propor, não eu que sou pequeno, mas a todos aqueles que se animarem, é nós desenvolvermos realmente um estudo a respeito do que somos. Nós, advindo do cristianismo, estamos ainda muito presos à percepção do Deus distante, do Deus salvador, ou do Deus que é uma reta, é um objeto final, numa escalada evolutiva. Abor o espírito no mundo espiritual, não o espírito no mundo existencial. Nós estudamos a vida na espiritualidade? Não, nós só estudamos as mensagens que vêm de lá. Mas nós temos que começar a ser mais agudos e perguntar, espera um pouquinho, aqui eu aprendo tanta coisa e isso serve para mim crescer. Lá eu aprendo também? Como eu cresço lá? O meu mundo emocional, o meu mundo relacional, como as pessoas se relacionam, como é que a sociedade se organiza, quais são os valores que valem nesse plano espiritual. Afinal de contas, o espírito que está aqui é o mesmo espírito que está lá, e olha que a palavra espírito eu estou destronando da figura perispírito. Quando eu digo espírito, é aquela energia elétrica que vai animar o corpo encarnado e o corpo perispiritual. Que é o espírito? O espiritismo tem instrumentos. Eu, na medida em que falei tudo isso, me sinto à vontade de poder desenvolver esse conhecimento dentro do espiritismo, colher de Sai Baba essa compreensão maravilhosa de Deus, de entender o que ele fala de uma forma tão aberta, tão exposta, que me traz a ideia de um Jesus, né, dos tempos modernos, falando para todos nós aqui de uma realidade que nos envolve. E aí eu posso dizer assim, olha, aqui encarnado ou lá desencarnado, o processo de estudo do espírito continua. O processo de desapego continua. Desapego, sabe o que quer dizer, gente? Eu desencarno Beto, né? Com certeza antes das minhas filhas, antes da minha esposa ou não. Quando eu estiver lá, as minhas relações emocionais vão sofrer as alterações. Quem eu serei lá? Quem eu sou? Que emoções eu elevarei e que elevarei, né? Lá. Essas vivências que o Sai Baba provoca, quem quiser pode acessar um sitezinho que tem o pensamento do dia. Quando ele estava encarnado, o Sai Baba no ashram, ele dizia assim, todo dia era posto lá dentro de um quadro no ashram da frase do dia, o pensamento do dia. E mesmo desencarnado eles continuaram. E esse pensamento do dia sai para o mundo inteiro, para todos os centros SAIs, para todo mundo que quiser. Cada pensamento dele traz uma reflexão interessantíssima. E continuamente ele toca nos pontos básicos de uma educação. E esse ponto básico, muito interessante que ele toca, é a ideia do desapego, a ideia da desidentificação com o corpo. Claro que ele fala numa linguagem muito melhor do que a minha é cheia de firulas e palavras às vezes complicadas. Ele vai falar de coisas do dia a dia, coisas bem pragmáticas, bem práticas. Mas isso, se você trouxer para próximo e exercitar, é maravilhoso. Existe uma existe um termo que chama-se Namasmarana. Dentro da disciplina espiritual que o hinduísmo propõe, de suas várias formas, Namasmarana vai ser trazido para o nosso ocidente
e a religião cristã leva isso, o católico também, chama-se repetição do nome do Senhor. E o Sai Baba diz o seguinte: olha, escolhe o nome que tu quiser, a forma que tu quiser. Não importa o nome, não importa a forma. Traduzindo, tu pode escolher um Jesus, um Alá, um Buda, seja o que for. Repita isso. Reserve 5 minutos, 10 minutos do seu dia e repita. Repita para que essa frase, esse nome e essa forma lhe tragam essa lembrança, essa memória daquilo que você tem como referência do que seja Deus. Namasmarana, dentro da prática comum, dentro da disciplina espiritual, é uma técnica que leva você a concentrar-se e atingir um estado de maior equilíbrio. Para nós espíritas seria aquele momento que antecedeu a nossa reunião, quando o Ricardo, através de palavras, expôs uma frequência para que todos nós ficássemos modulados, num estado de percepção melhor. Existem também os mantras. Mantras são como que as orações, né? Só que são frases mais compridas, que têm o mesmo objetivo. E o Sai Baba diz o seguinte: olha, essa época que vocês estão passando, vamos chamar o planeta Terra, né? Para nós espíritas, épocas aí de expiação, de prova, essa época, o Namasmarana vai ser bom, porque você vai usar isso como uma técnica para você se lembrar do que é. Lembrar do que é. Ou seja, nós vivemos continuamente esquecendo o que somos. Nós continuamente praticamos apegos a tudo aquilo que é passageiro, corpo. Leia-se emoções, leia-se relações. Chega a um ponto do Sai Baba que diz assim: meu Deus do céu, se eu for levar ao pé da letra, eu saio correndo. Mas Jesus falou a mesma coisa. Jesus não falou assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família. Ou, se você quer compreender, deixe seu pai, sua mãe, suas riquezas e me siga. São propostas radicais, mas não precisam ser levadas ao pé da letra. Quero dizer o seguinte: por um instante, tenta se desprender de tudo isso que é passageiro e te agarre fervorosamente àquilo que é em você eterno. Ou para nós, na prática comum, vamos exercitar durante 5 minutos o que é ser espírito. Já pararam para pensar que nós somos eternos? Que nós criamos corpos, criamos mundos, criamos universos. Daqui a pouco estamos indo morar em Marte. Não vai demorar muito. A colonização já está começando. O desenvolvimento de tecnologias está sendo feito isso. Essas realidades vão ser cada vez mais naturais. Porque nós, espíritos, criamos continuamente, co-criadores. Fugir, né? Mas tá tudo bem. Você está dentro, né? Segura a rédea, segura a rédea. Bem, antes da Helena ler as questões que tem ali, alguém de vocês gostaria de levantar algum ângulo, alguma questão? Fique inteiramente à vontade, viu, gente? Só levantar o dedo que o microfone chega até lá. Pronto. Nossa amiga lá. Você gerou assim um conflito dentro de mim. Veio assim um pensamento, ele falando para uma multidão de bandidos, de estupradores, o que ele diria? Sai Baba, ele tem uma postura bem aberta a isso tudo. Dentro do hinduísmo, o chamado dever é preponderante. Com certeza, ele seria bastante rígido com todo o espírito, todo o ser, que ainda, ele diz assim, são piores que animais, porque o animal, ele está dentro de um processo instintivo. Aquilo ali já é um ser que não está, ele está um pouco acima do animal, um pouco abaixo do animal e age com uma certa perversão. Ele é crítico forte, mas jamais ele identifica naquela expressão o espírito. Aquilo ali seria a demonstração para nós do que nós podemos construir nos apegando, por exemplo, à raiva, ao ódio, à sensualidade exacerbada, a tudo aquilo que possa significar esse descontrole. Então, haverá disciplina? Sim. Você tem que ser recluso? Vá lá, cumpra a sua penalidade, a sua reclusão.
ele não vê, pelo que eu vejo, pela interpretação que eu faço do que ele estimula a minha reflexão, a atitude é severa. Mas não severa no sentido de execrar um espírito desse a que ele fique preso eternamente à situação que ele criou, mas estimular nele a possibilidade dele desprender-se. Isso que eu acho maravilhoso, porque ele fala assim, olha, o Valmiki, o cara que escreveu o Mahabharata, ele era um bandido, ele tinha perseguido pessoas, tinha assassinado outras, mas um dia ele foi tocado por outros bandidos e naquele instante ele teve um insight. Estou usando uma linguagem ocidental, tá? Ele teve uma luminosidade e aprendeu algo que até então ele não tinha visto, como se ele tivesse tido um despertamento. E aí ele dobra o joelho, chora, se arrepende de tudo aquilo e se propõe a modificar-se. E transforma todo aquele processo doloroso num processo que alavanca ele como espírito que é. Ou seja, ele abre mão de todo aquele apego que ele tinha àqueles processos desequilibrados e entrega-se àquilo que se chama de identificação. Eu me entrego nas mãos de Deus, vamos botar assim, né, numa terminologia. Então o Sai Baba ele vai ser severo ao ponto de não sentir-se afetado pela dor do outrem no sentido de desequilíbrio, mas sentir-se afetado que aquele ser sofre. E se ele pede para sair do sofrimento, lhe será dado. Ele sempre diz assim, ó, quando tu der um passo na minha direção, eu darei 10 na tua. Muitos reclamam que Deus está longe, mas Deus continua no mesmo lugar, é você que se distanciou. Ele fala brincando, a fogueira esquenta para aqueles que se aproximam dela. Você não pode reclamar que passa frio, porque se você fica longe. Então todos os espíritos que você citou são espíritos ainda apegados àquele processo e não foram tocados, de certa forma, por aquilo que significa o processo. É como se a gente estivesse empurrando uma bola de neve e daqui a pouco ela se tornou tão grande. Me lembrou o Paulo, né, em relação a Jesus. Estava pensando nisso. Como aquele que persegue e de repente descobre-se, né, no caminho de Damasco, descobre-se próximo. E Sai Baba ele é, como diz, né, puro amor nesse sentido. Mas nessa encarnação de Sai Baba, ele veio muito do Satya, né? A verdade tem que ser dita. Apegue-se à verdade. E verdade é o que você é. Lute pela verdade. Então, a autenticidade do caráter, a exigência do caráter. Prema Sai, que é a encarnação que vai vir dentro da cronologia dele, 9 anos após o desencarne, demora mais uns 14 anos, então dentro de uns 21 anos, a contar de agora, ou 20 anos, estaremos um Prema Sai, que é, Prema quer dizer amor, né? Então, Prema Sai é a manifestação última do espírito, ou desse espírito elevado, né, chamado Sai Baba, que manifesta-se como amor. Se vocês virem uma desenho que ele faz, uma dessas várias fenomenologias ocorridas, onde aparece o desenho do Prema Sai, vocês vão dizer assim, poxa, mas é muito parecido com Jesus, hein? Tem uma barba, tem o cabelão, assim, é uma parecência. Mas isso já foi feito lá no início do século, 1900 e pouco, 1920, 1930, 1940. Então, Prema Sai vai desenvolver Prema, amor. Veja bem que amor é a base de tudo aquilo que Sai Baba põe. Isso você vai ver amor em tudo. São 4 coisas, 5, me corrija se estiver errado. Prema, amor. Shanti, paz. Dharma é a correção, a lei, o ato correto. Ahimsa, não violência. E faltou um, Sai Baba vai me pegar no pé, né, porque eu erro. Mas esses pressupostos, essas bases, servirão a todo o ensinamento que você possa se desenvolver. Respondendo a tua pergunta, eu diria que diante desses seres, é a mesma pergunta que uma vez eu fiz. Uma palestra, eu criei uma figura assim, para tentar falar alguma coisa, assim, pô, vocês já imaginaram que chocante seria Jesus aparecer, manifestar-se, e está São Francisco sentado e o Hitler do lado. E o Jesus chega e vai para o Hitler, ô Hitler, como é que tu vai?
Como é que está? E não vai primeiro no São Francisco. Eu, ser humano, estou criando uma figura dizendo que ele tinha que ir primeiro para o São Francisco. Francisco de Assis. E não para o Hitler, porque o Hitler foi mal, mas eu não sou Jesus naquele instante. Ele, Jesus, vê muito mais do que eu. E se ele foi ter com o Hitler, é porque ele não está olhando o Hitler que eu olho. Ele está olhando um espírito elevado, que não está por nada sentado ao lado de Francisco. Então, às vezes, aquilo que nos parece ser hediondo, horrível, cumpre um papel para o conhecimento daqueles que sofrem e daqueles que praticam o sofrimento. Cada um passará pelo seu processo, mas nenhum deles, seja um ou outro, deixará de ser espírito, deixará de ter em si a manifestação divina. Só para terminar, uma das manifestações dentro do conhecimento hindu é de que Deus, Brahman, manifesta-se também como, eu posso estar errado, Vishnu, que seria destruição. Na verdade, Deus manifesta-se de todas as formas que você possa imaginar. Tudo existe, porque Deus manifesta. E Deus está em ti, está em mim, está no espírito que te agride, está no espírito que é agredido. Há essa capacidade de ver Deus aí. Só um Sai Baba, só um Jesus iria lá no meio dos presidiários, no meio dos lobos, e viria uma ovelha, viria um ser puro ali. Um dos trabalhos bonitos que alguns grupos sai e faz é junto a penitenciárias. Eu acho maravilhoso. Não sei se eu teria essa grandeza. Obrigada. Helena, tem mais alguma questão aí? Ou alguém, enquanto isso, quiser se manifestar? Pois não? Eu gostaria só de fazer um questionamento, um comentário. Está funcionando o microfone? Ok. Quando à medida que você foi falando, eu fui identificando muito com os escritos da Joana de Ângeles, né? E agora falando sobre essa questão do mal, da maldade e tal, e essa visão do mal. Eu acho que é a Joana de Ângeles que fala que, né, que o mal não existe, que existe a falta momentânea do bem, a ausência do bem, né? Ou não existe a escuridão, existe a falta da luz, ou não existe o frio, existe a falta do calor. Seria mais ou menos nessa linha a ideia que ele nos coloca? Até na Gênese do Kardec, com relação ao mal, tem né? essas referências também. Eu acredito que aqui o que Sai Baba me impulsionou a perceber e a tentar olhar com uma outra visão é primeiro a onipresença divina. Baba sempre fala assim, por que temer se eu estou aqui? Ou Jesus poderia dizer para nós. A onisciência divina. Isso no aspecto religioso para mim me coloca como um pesquisador a ver o universo como uma forma única, unitária, mesmo que ele esteja múltiplo na sua manifestação. Então, quando eu olho para o mal, eu estou vendo um processo acontecendo, que sempre tem uma energia que o movimenta. É a mesma coisa que eu dissesse que a energia elétrica é má, porque ela foi alimentar a cadeira elétrica que executa um ser. Na verdade, a energia elétrica não queria executar um ser, mas ela está fazendo o papel dela, de energia elétrica. Nem por isso ela deixará de ser energia elétrica. Quando eu vejo Deus manifestar-se, e aí eu estou tentando trazer do mundo da ideia para o mundo da minha vivência. Quando eu vejo Deus manifestar-se num processo doloroso, eu estou tentando ver o que está além dele, o que está por detrás disso tudo, do processo doloroso. E isso me dá forças para caminhar em relação ao processo doloroso para atingir o seu objetivo. Eu não vou estar negando a dor da pessoa que foi agredida, a dor da pessoa que foi assassinada, da família, tudo mais. Não, mas eu estou tentando ver nela uma manifestação maior. Isso seria um ponto. Quando eu trago o espiritismo, ou a ideia da reencarnação, ou a ideia do movimento contínuo de manifestações, eu consigo ver que não morreu o espírito, no sentido de acabar a existência, ele só trocou. Então aquele que foi morto, ele deixou de existir no plano encarnado, mas
continuará existindo no plano extrafísico. E eu vejo então que a história continua, a vida continua em profusão. E aquele instante onde o processo doloroso ocorreu, ele é passageiro, porque ele está continuando o movimento. Aí a ideia de que o mal, realmente, se tu parar para pensar, a única coisa que é eterna é você, espírito, é Deus. A matéria é um processo contínuo de manifestação. Se você começar a vivenciar isso, você vai dar ao mal a temporalidade, a transitoriedade que ele tem. E aí Sai Baba vai estimular, olha, se tu conseguir sair desse processo circunscrito, fechado, que é o corpo, e adentrar na causa que você é, você libertarás. Aí eu pego a literatura espírita e vejo, já existem espíritos que não precisam mais reencarnar aqui. Então eles já estão se despojando de corpos. E eu brinco sempre dizendo que nós somos construtores de corpos. Eu estou o que eu sou. Eu sou um construtor de corpos. Só que quando eu construo um corpo, eu tenho que ter a capacidade de saber que eu não sou o corpo. Eu estou no corpo. Trocando em miúdos, eu aceito essa temporalidade, essa limitação, mas eu sei que eu estou no mundo, mas eu sou muito mais do que essa existência. Todos esses sentimentos vão burilando a gente para nos tornar mais tolerantes, ou mais pacientes, ou mais equânimes, ou mais bondosos, ou mais amorosos, de sair desse processo doloroso, de sofrer para viver. Veja bem, o que me traz a dor é eu acreditar que ela, aí veria a Joana de Ângeles, seria eterna, que todo o processo de existência é eterno. Eu digo que o processo de existência ele é eterno enquanto eu alimentá-lo. E aí eu posso dizer assim, eu não crio universos? Crio. Bem, você está feliz com o universo que criou? Sinta-se feliz. Pois o propósito, aí Baba chama, o propósito de todo espírito, todo ser, é atingir a bem-aventurança. Deus é bem-aventurança. Então eu não vou sofrer. Depende do peso que você quer dar. Seu sofrimento vai ter o peso que você está dando. Seria mais ou menos essa a ideia, para não ficar muito viajando aqui. Seguindo. Sobre a cronologia, né, de Sai Baba, a missão de Sai Baba compreende que cronologia? Quantos Sai Babas aconteceram e acontecerão? Sim. Essa cronologia eu tenho que colocar lá no começo, aproximadamente uns 350 anos, entre a primeira, Sai Baba fala isso, entre a primeira manifestação e a última manifestação. Compreende um processo, aí eu estou aplicando um pouco a visão espírita, de transformação dos espíritos, vamos botar assim, humanos. Sai Baba sempre chama a atenção que o estágio humano é o estágio de excelência, mas você pode atingir o estágio de deuses, né, no sentido da manifestação. Seria para nós espíritos superiores, né, para nós espíritas, dentro daquela sequência. Sai Baba coloca essa missão de 350 anos, se eu não estiver enganado, um pouco mais, pouco menos, aonde você desenvolve o Sai Baba de Shirdi com um papel dentro da historicidade dos espíritos que lá tiveram contato com ele naquela época. Vai ser antes de 1926. 1926 Sai Baba nasce. 9 anos antes, seria 1917, desencarna o Sai Baba de Shirdi. Então, antes de 1917, uns 70, 80 anos para trás, Sai Baba de Shirdi. Vem Satya Sai Baba de 26 até, e aí eu erro as contas aí, talvez 2009, ou 2009, ou 2008. Aí você tem mais 9 anos de interstício entre o desencarne e o novo reencarne, e mais uns 80 a 90 anos como Prema Sai. Prema Sai, segundo Sai Baba, é aquele que falará para as multidões sobre o amor.
Bem, se nós analisarmos que as multidões que ele já falou, pelos meios de comunicação disponíveis à época, já eram milhões, sendo que o Ashram, Sai Baba começa aos 14 anos com 5 ou 6 pessoas que seriam os que ficaram junto dele, vamos falar assim, como seriam os discípulos de Jesus, seriam os discípulos que resolveram ficar com aquele espírito lá, meio maluco, né? Que levou a picada de um escorpião e foi, como é que é, salvo pelos médicos lá, entre aspas, médicos lá que aplicavam, um aplicou pimenta no olho, outro aplicou não sei o que, imagina, não sei como ele sobreviveu. Mas ali surge, nos seus 4 ou 5 pessoas, numa cabaninha de madeira, e se tornou ao final do desencarne dele num gigante de hospital e de universidades. Você lá tem desde o ginásio até a faculdade, tudo gratuito. Isso as fundações Sai Baba propiciam lá, tudo por doações. Ele nunca quis nada para ele dizer, ó, põe isso tudo na fundação e faça. Bem, acompanhe a vida dele. Ele já falava para milhares. O ashram dele é interessante, porque tem lá uma estátua de Jesus, aí tem o do Maomé, seria o símbolo lá do islamismo, que acho que é uma lua e uma estrela, salvo engano meu, e assim vai. Então tem todas as religiões, estão colocadas lá, e lá ele falava naquelas falas dele para milhares e milhares de pessoas, falando sobre esses aspectos, mais ou menos que eu tangenciei. E Prema Sai, ele fala, olha, Prema Sai serão muito mais, porque ele vai falar ao mundo. Aí seria a manifestação do amor. Bem, vou estar bem velhinho, mas quem sabe a gente aproveita e ouve alguma coisa. Eu acho interessante, porque é como se eu fizesse uma viagem ao inverso e perguntasse assim, quantos de vocês aqui tiveram a oportunidade de conhecer, seja mesmo por escrito, falar ou vivenciar a época de Jesus? Não sei, talvez nenhum de nós. Mas sentir-se presente nessa época em que Sai Baba está passando é algo, ao menos, empolgante e estimulante. A mim está sendo ótimo, porque ele estimulou toda essa busca e hoje eu posso dizer assim, me sinto muito mais à vontade com as religiões. Vejo-as de uma forma muito mais à vontade. Não deixo de ter as minhas críticas, minhas observações pontuais, mas fico muito mais à vontade mesmo. Então, quase no final, quem sabe a gente deixa agora para o Beto concluir. Então tá, eu vou tentar fazer uma conclusão rápida. Eu espero sinceramente que possa ter relatado, não relatei muito da minha experiência pessoal, mas mais o que todas essas informações provocaram em mim de Sai Baba. Sai Baba sempre pediu que não precisaria e não fizessem propaganda dele, pois ele não necessitaria disso. Sempre desmotivou todos aqueles que tentassem falar sobre ele. Também desmotivava aqueles que ficassem ofendidos com aquilo que falassem mal dele. Ele dizia, não se preocupem, eu sei me defender. Não estimulava ninguém a criar qualquer religião baseado nas falas dele. Ele sempre dizia assim, já existem religiões que chegam no mundo. Mas ele sempre estimulou, sempre provocou, pelo menos em mim, essa vontade de querer compreender essa realidade maior do que sou. O fato de hoje eu falar assim, estou esse corpo, eu agradeço a Sai Baba ter estimulado eu tentar me desprender desse corpo. A forma de eu falar memórias, de trabalhar hoje como um tema muito interessante, a ideia de memórias, de dirigir o carro da vida não olhando para o retrovisor, como ele sempre fala. Ele diz assim, vocês têm um carro que é o corpo, por que vocês não olham para o para-brisa, que é muito maior, aquilo que está à sua frente, e se preocupam só em olhar para o retrovisor? Recuperou a ideia errada que às vezes carregamos, de o karma ser determinante, né? O passado ser determinante. Se vocês quiserem saber, o corpo de vocês é passado. Isso é passado. Só existe porque as memórias de toda a nossa evolução corpórea existem. Mas isso não sou eu. Isso eu estou. E agradeço
a Sai Baba pela oportunidade de me sentir mais seguro para falar sobre o que é essa vivência de Satya Sai. Agradeço também ao Ricardo a oportunidade de me trazer aqui e eu criar coragem em vir, mesmo sendo uma pessoa que tem facilidade da fala, você pode ver que eu falo e não paro. E essa reclusão que eu me impus de palestras durante um bom tempo, até para que as minhas palavras não fossem ditas da boca para fora, mas da boca para dentro, no sentido de significarem tanto o que eu procuro dizer, quanto com aquilo que eu procuro pensar e viver. No viver ainda estou muito longe, mas pelo menos no pensar eu já estou próximo, de ser uma coerência nesses pensamentos. E gostaria sinceramente que de alguma forma a Sai Baba se apresentasse a cada um de nós pelos seus lilas, pelas suas brincadeiras. Ele sempre estimulou nós, a qualquer espírito, a buscar, não importa o nome, não importa a forma, mas buscar Deus. Eu acho que a gente pode, como espírita, fazer esse exercício singelo de reservar uma parte do nosso dia e pensarmos, vivenciarmos o que é Deus. E se a gente conseguir dar um passo do que ser Deus, melhor ainda. Sem ambições, tá? De querer construir o mundo, dominar o mundo, mas fazer aquela coisinha singela que se chama conexão. Interagir com essa divindade que todos nós somos. É isso. A luz maior do universo, né? Sempre. Bem, meus amigos, nós agradecemos ao nosso amigo Beto, né? A casa sempre é sua, né? Apareça quando desejar, né? Mesmo sem ser convidado. E nós vamos encerrar a nossa reunião felizes pela nossa possibilidade de reflexão, agradecendo a equipe espiritual que nos ampara, nos intui, está presente, que derrama as energias sobre todos nós e que possamos levar conosco essas flores espirituais aqui distribuídas. Boa noite a todos, muito obrigado. Encerrada